Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E no quadro Entenda Direito de hoje, nós vamos falar de um assunto que está muito em voga na sociedade, inclusive com muitos adeptos, a tal da intervenção militar. Para conversar um pouco sobre isso, nós estamos com o professor Marcos Rezende, que é professor de Teoria do Estado do Unifeg, e vai falar um pouco para a gente sobre Estado, na sua essência. Professor, muito obrigado por atender o convite da TV Sul. É um prazer. Professor, vamos lá. Está muito em voga esse assunto da intervenção militar. E as pessoas têm muita dúvida para saber, olha, intervenção militar é uma coisa, golpe militar é outra coisa, ditadura militar é outra coisa. O que é a intervenção militar? Essa nomenclatura existe dentro da teoria do Estado? A nomenclatura, ela existe desde que é obedecida à lei. A Constituição brasileira, ela é muito clara. As Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Significa que existe uma cadeia de comando, cujo topo é o presidente da República. O presidente da República, por exemplo, pode emitir, como acontece no Rio de Janeiro, uma garantia da lei e da ordem. Ou, em casos muito extremos, ele pode invocar o estado de sítio, onde o presidente governa por decreto, o Congresso fica suspenso, as garantias individuais ficam suspensas. Mas tudo isso dentro da lei. Uma intervenção militar que não obedeça à hierarquia e à disciplina é golpe. Portanto, ela não é legal em hipótese alguma. Uma ditadura militar é quando as forças militares assumem o governo na sua integridade e impõem toda a sua forma de governar e passam a suspender o direito a voto, o direito à fala, os partidos políticos, os congressos e usam a violência como uma forma de impor as suas decisões. Perfeito. O que as pessoas estão pedindo nas ruas, inclusive durante a paralisação dos caminhoneiros, nós vimos inúmeros carros com essa faixa, intervenção militar. Pelo que o senhor conhece de sociedade e pelo estado que nós estamos vivendo hoje, um estado de completa desilusão com a política brasileira, as pessoas que pedem intervenção militar, elas estão pedindo os militares de volta no governo ou elas estão pedindo uma garantia da lei e da ordem, como o senhor falou? As pessoas querem a volta dos militares ao poder ou elas estão querendo a ordem? A que se resume isso? Em primeiro lugar, os militares não são preparados para o governo. Os militares são preparados para a defesa de fronteiras e para conflitos externos. Eles não são administradores, eles não são políticos. Na verdade, muita gente tem uma visão idealizada do passado. Quanto maior a distância que nós temos do passado, mais bonito ele fica. Mais distorcido também, né? Os aspectos negativos são relevados e os aspectos positivos são exaltados. O período militar brasileiro foi marcado por uma ditadura muito forte e a censura impedia que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Então, muitas pessoas que viveram no período imaginaram que estavam vivendo uma época sem corrupção, numa época de saúde, numa época em que as pessoas tinham segurança, numa época de intenso progresso. Mas tudo isso tinha uma cortina na frente, que era a censura. Portanto, quem não viveu o período e tem essa imagem idealizada do período, imagina que é possível retomar esta época e que o país melhoraria imediatamente. Não é assim. Quem examina a fundo o que acontece vai saber que você não podia ler um livro, que você não podia assistir um filme, você não podia ouvir uma música, você não podia ler um jornal, você não podia assistir a uma aula, você não podia se manifestar publicamente, onde a voz das pessoas era substituída pela boca do fuzil. Numa ditadura,
a oposição tem 3 lugares para ficar: debaixo da terra, fora do país ou na cadeia. E sempre desrespeitando o processo legal. Ou seja, nós trocaríamos a nossa liberdade pelo quê? Valeria a pena trocar a liberdade? Países que tiveram problemas, como por exemplo os próprios Estados Unidos, tiveram problemas seríssimos com gangues, com insegurança, com tudo isso, superaram esses problemas dentro do processo democrático. Superaram esse processo usando as normas democráticas e da lei. Nós, brasileiros, precisamos aprender a superar os nossos problemas usando as regras da liberdade e da democracia. Se a lei dos mais fortes resolvesse os problemas, os gorilas teriam dominado a Terra, não precisariam dos seres humanos. Os dinossauros não seriam extintos, porque eles eram mais fortes. Mas até no mundo político, assim como no reino animal, como o senhor falou, os gorilas teriam dominado a Terra, mas na política também vale a teoria da evolução? O que vale, ao meu ver, é a evolução do pensamento. O que me vale é a evolução da cidadania. Se alguém exerce a vida política por muito tempo e não aprende que a força da lei, que a força do cidadão, que o respeito às garantias individuais é maior, esse cidadão ele não evoluiu. Na verdade, ele é um troglodita. Os argentinos usavam uma expressão muito boa para isso. Os argentinos chamavam os seus militares de gorilismo, muita força e pouca inteligência. Ora, a evolução política é você votar num candidato, descobrir que ele não satisfez as suas necessidades e votar em outro, até que você acerte. Aí sim há uma aplicação de evolução, de aprendizado, de democracia. E tem outra, é preciso aprender a cobrar esses camaradas. É justamente isso que eu queria comentar com o senhor, porque a gente percebe nós mesmos, estamos muito cansados do tamanho do Estado, do tamanho da incompetência de muitos que gerem o Estado, e as pessoas elas ficam numa série de protestos que, a meu ver, são simplistas. Tira esse, fora aquele, venham os militares e assumam o poder e tudo mais. É preciso entender que o Estado está a nosso serviço e não o oposto, porque o Estado ele tem que estar a serviço da população, ou não é isso, professor? O Estado ele foi constituído para facilitar a vida do cidadão. Ele foi constituído para garantir a segurança, para fazer as estradas, para funcionar as escolas, para funcionar os hospitais. Em qualquer lugar do mundo onde o Estado não esteja a serviço do cidadão e o cidadão esteja a serviço do Estado, caracteriza uma ditadura. No caso brasileiro, desde a independência, o Estado foi constituído antes do cidadão. Nós brasileiros não sabíamos o que era ser um cidadão e o país nasceu. E o país veio crescendo, veio desenvolvendo, mas nós não desenvolvemos como cidadãos. Nós não aprendemos, por exemplo, que o político ele é um empregado da população, que ele trabalha para a população, que ele tem que responder à população pelo que ele faz. Os norte-americanos têm uma expressão muito boa, accountability, que significa prestar contas. Começa pelo presidente da República. Ele tem que comparecer anualmente e dizer o que ele fez, onde foi aplicado, que programas foram cumpridos, dentro das propostas que ele fez, o que foi realizado. Eles não vivem numa redoma como aqui, não né? vivem numa redoma. Então, nós, cidadãos, temos que saber que ele tem que prestar contas. Ele não pode procurar o cidadão a cada 4 anos pedir um voto. E não vale também dizer, trabalhei para a saúde, para a educação. Ele tem que apresentar o rol do que ele fez, onde o dinheiro foi gasto, que posições ele assumiu na Câmara, ele foi a favor de quê, ele foi contra o quê, ele trabalhou a favor de quê. Nós temos uma tendência nessa época de viver algo que nós chamamos de paroquialismo.
O camarada manda uma ambulância para uma cidade, manda um concerto para outra. Constrói uma escola em outra. Constrói uma escola em outra. São ações desarticuladas. Ora, nós vivemos numa comunidade de brasileiros. O que a nossa região precisa? O que ela precisa para o seu desenvolvimento econômico? O que faria o bem-estar de toda uma população do sul de Minas, por exemplo? Não basta eu participar de uma festa de peão, dar um dinheiro para uma instituição, o famoso clássico da ambulância. Eu preciso articular soluções para a sociedade. Senão fica algo paroquial, fica localizado numa região. Nós precisamos de soluções coletivas. E o verdadeiro cidadão, ele tem que saber cobrar, mas ele também tem que saber o seguinte, ele tem responsabilidade na hora de escolher. A classe política não caiu do céu, ela foi eleita. Costuma-se dizer muito que os estudantes, há 50 anos atrás, em 1968, fizeram um grande movimento no mundo todo, na França, no Brasil, na China, em todo lugar, no mês de maio. No mês de junho, o presidente francês foi eleito com 75% dos votos. Era conservador. Então nós imaginamos que existe uma solução mágica. Não existe. Ela é construída. Um dos caminhos para construir isso é através da educação. E, diga-se de passagem, é muito ruim essa educação. Porque nós acreditamos que cantar o hino nacional é um valor. Aí nós perguntamos qual o significado do hino nacional. Nós acreditamos que desfilar é um valor. Mas espera aí, eu vou ficar desfilando para quê? Eu estou exaltando o quê? O verdadeiro desfile seria aquele que fosse feito nas portas dos poderes públicos, cobrando benefícios para a população. Por que se constrói um conjunto habitacional e não tem uma praça de lazer? Não tem uma escola? Não tem um posto de saúde? Por que ele fica tão distante da zona urbana? Por que ele tem que ficar num lugar onde o morador, que já é mais pobre, tem que pagar 2 ônibus para ir trabalhar? Será que esse planejamento não está certo? Mas essa questão que o senhor fala do populismo, porque acaba entrando um pouco na questão do populismo. Desde o golpe militar que instaurou a República no Brasil em 1889, nós tivemos inúmeros líderes populistas e que vão para os braços do povo, que beija a criança, que vai comer pastel na feira, principalmente em época de eleição e tudo mais, e acaba criando uma ilusão de distanciamento, que aquele é um ser intocável. O brasileiro deixa de cobrar o político por achar que ele está muito distante e por achar que ele está certo, independente do que ele faça. E por isso, voltando àquela questão da intervenção, as pessoas pedem uma garantia de lei e ordem contra os que estão lá, sendo que há 4 anos na eleição não foi tomada uma providência pela própria população em relação a isso? Vamos pensar primeiro uma coisa. A primeira coisa a ser pensada, o que é lei e ordem? Lei e ordem é uma garantia do bem-estar dos que já são os melhores aquinhoados na sociedade? Será que nós não podemos pensar que as pessoas que têm uma péssima condição de vida, elas não são primeiro vítimas? Então nós queremos lei e ordem para quem? Nós queremos proteger o quê? Antes de pedir uma intervenção militar, por que não pedir uma intervenção da cidadania? Será que se os bens públicos fossem melhor divididos, e ninguém está falando em socialismo aqui, pelo contrário, países ricos fazem isso com muita tranquilidade, distribuição de renda retorna ao bem-estar coletivo. Claro. Então, ao invés de uma intervenção militar que supõe o uso da força, por que não uma intervenção da cidadania que supõe o uso da inteligência? Por que não fazer uma intervenção nas escolas onde os diretores sejam gestores? Onde os alunos possam participar dos problemas da coletividade? Onde ele aprenda que o político
ele não é um cidadão distante, ele é como a gente, e que ele tem responsabilidades e deveres, que ele pode ser cobrado. Por que não aprender isso? Seria uma intervenção da cidadania. Eu iria mais longe, é uma intervenção da inteligência e não da força. Força, até hoje, não resolveu problemas. Pelo contrário, ampliou os problemas. Um exemplo, se você me permite, Pois não. é que quando se fala atualmente nos incêndios, etc., a origem está lá na ditadura. Os presos políticos foram colocados com os presos comuns e ensinaram os presos comuns técnicas revolucionárias que eles imaginavam que iriam chegar nas comunidades pobres e iriam formar uma revolução. Ora, esses presos comuns aprenderam as técnicas revolucionárias e largaram as técnicas políticas. Olha os nomes: Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, remetem a organizações políticas. Hoje nós já estamos na outra geração desse pessoal, que já criaram novas organizações, que já esqueceram esse passado. Mas eles aprenderam lá atrás. A violência, ela vai deixando um rastro que vai ficando na sociedade. Até hoje, por exemplo, não se sabe dos mortos da ditadura brasileira. Cadê eles? Muitos deles não foram encontrados até hoje. Quem é que está procurando esse passado de violência? Será que eu não deveria procurar primeiro livros? Perfeito. E então, para o senhor, uma intervenção militar hoje não resolve o problema de segurança pública que nós temos, de roubalheira, de assaltos, de incêndios. Para o senhor, então, essa não é a solução. Não. Seria usar a força contra a força. Seria um confronto de violências. Esses confrontos de violências não resolveram nada até hoje. As sociedades que mais progrediram até hoje foram as sociedades pacíficas e as sociedades solidárias. Foram as que fizeram as descobertas mais importantes, construíram os monumentos mais bonitos, produziram conhecimentos como a roda, como o fogo, como as naves espaciais. Todas elas foram produzidas por sociedades pacíficas e que estavam estudando, e não sociedades assentadas sobre as armas. Essas desapareceram no decorrer da história. E quem pede uma intervenção militar deve perguntar assim: escuta, esse militar, ele é um bom gestor? Ele tem capacidade administrativa? Ele sabe tratar da economia, ele sabe tratar da saúde, ele sabe tratar da educação, ele sabe tratar dos transportes, ele conhece ciência e tecnologia, ele conhece comunicações? Ou será que o fuzil resolve isso? Insisto, ao invés de uma intervenção militar, uma intervenção da cidadania. Ao invés de uma intervenção do fuzil, uma intervenção do livro, da caneta, da escola. Esse tipo de intervenção exige paciência, exige tempo. O brasileiro só votou de 1989 a 2018. É muito pouco tempo. Sociedades europeias, elas já votam há 300 anos. Nós brasileiros estamos votando há 35. Nós não temos experiência democrática. E a experiência democrática, ela exige o debate, a conversa, a paciência, a negociação, a liberdade de falar, de se expressar, de comunicar, de formar partidos, de representar todos os segmentos da sociedade. Isso é complicado, isso exige pessoas que estejam dispostas a doar seu tempo, a se candidatar, a participar, a ouvir, a negociar, a procurar a melhor forma de atender a população. Tudo isso é um jogo de paciência, que não dá para resolver a bala. Mas aí que tá, essa questão que o senhor falou, até pra gente já ir se encaminhando para o final. O senhor falou que esse tipo de mudança, na própria cultura, na gestão, ela é uma mudança a longo prazo.
Uma mudança que tem que se fazer por muito tempo. Mas o que nós vemos no Brasil hoje? A cada eleição, ou se troca o gestor, ou se mantém um programa do governo passado, no caso, quando há reeleição. Toda eleição em que se muda governo, entende-se, olha, meu antecessor foi terra arrasada, eu vou começar uma outra coisa. Aí não é o caso, por exemplo, de uma aliança de gestores, não uma aliança política, por birra, falar, o meu antecessor não fez isso, eu vou fazer de outro jeito. Não é o caso também dessa mudança nos gestores, porque se é a longo prazo, acho que todo mundo tem essa consciência de que uma mudança no sistema educacional, no sistema técnico-científico no Brasil, são décadas que precisam de mudança. Então, qual que é a solução para isso, então? Para um político chegar, meu antecessor fez terra arrasada, eu vou fazer outra coisa. Ao meu ver, a solução está no cumprimento da lei. Um grande avanço que o Brasil teve, por exemplo, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigia que os gestores não gastassem além daquilo que gerassem. Ou que, se o dinheiro fosse tirado de um lugar, ele tivesse que mostrar de onde sairia a compensação para ele. É uma lei inteligente, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando nós escolhemos governantes, nós também temos uma responsabilidade. Ela não é uma responsabilidade fiscal, ela é uma responsabilidade cidadã. Que, ao escolher esse cidadão, ele não pode querer imprimir a sua marca pessoal a cada eleição. É por isso que é importante saber qual é o programa, o que ele tem para fazer, o que ele vai nos dizer. E esse exercício, ele não é tão longo assim. É que nós queremos o bem-estar imediato. A Coreia saiu de uma guerra violenta, arrasada, em 1953. E a Coreia do Sul se transformou numa grande potência. O Vietnã saiu de uma guerra violenta, terrível, arrasadora, em 1975. E hoje é uma potência. O que nós temos em tudo isso? Uma solução de continuidade. Um investimento muito grande em questões básicas. Um investimento, por exemplo, em programas de família, fazem um efeito enorme de bem-estar na população. O programa de família, por exemplo, ele vai produzir uma revolução. O programa de saúde da família. Os resultados já podem ser sentidos. Dentro das escolas, eu percebo, por exemplo, que nós estamos na terceira geração daquelas pessoas que saíram da zona rural e estão chegando na universidade agora. Eu costumo brincar que nós tínhamos uma música sertaneja. Por quê? Porque grande parte da população vivia na zona rural. Até 1961, por exemplo, a maior parte da população brasileira era rural. Essas pessoas vieram habitar as periferias da cidade. Então produziu-se aquela música que tinha elementos rurais e elementos urbanos. E agora nós chegamos no sertanejo universitário. Por quê? Porque nós chegamos na terceira geração desse pessoal que saiu da zona rural, veio para a zona urbana e os seus netos estão chegando na universidade. Então nós estamos vivendo uma revolução silenciosa. Nós estamos vivendo uma revolução em que essas pessoas estão se educando. O número de analfabetos do Brasil caiu de fantásticos 45% para 8%. Tudo isso é uma revolução silenciosa. É natural que nós queiramos que o nosso salário suba agora, e principalmente eu queria que o meu subisse, ou o seu subisse, o dele subisse. É lógico, nós queremos um melhor hospital agora, nós queremos a justiça social agora, mas essas revoluções são silenciosas, elas são imperceptíveis. Quem quer uma intervenção militar deve pensar bem. Quando você for dar a sua opinião, imagine que a democracia é tão boa, mas a democracia é tão boa que você pode ser até contra ela, pedindo uma intervenção militar que é algo antidemocrático. Você pode abrir um livro, você pode ouvir uma música, você pode ir de um lugar ao outro, você pode opinar. Pense nisso.
antes de pedir uma intervenção militar. Eu acho que não há maneira melhor de encerrar essa conversa do que essa fala do professor Marcos Rezende. O problema não é colocar os militares, não é tirar os militares, é ter consciência e fazermos um pacto nacional pela evolução do Brasil, todos nós juntos, com gestores e não pela força. Professor Marcos Rezende, muito obrigado mais uma vez. Foi uma aula, não conhecia o senhor, foi um prazer conhecê-lo e espero contar mais vezes com o senhor aqui no nosso quadro Entenda Direito. Foi um prazer falar com a comunidade e quero registrar aqui a minha opinião de que a existência de uma TV comunitária é algo altamente democrático, aproxima o cidadão dos seus governantes, aproxima dos problemas locais, permite uma maior visualização do que a cidade está fazendo e do que está acontecendo dentro dela. Ao invés de nós focarmos apenas na questão nacional, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos através da existência de meios de comunicação locais. Isso também é um avanço. Professor Marcos Rezende, professor de Teoria do Estado do Unifeg.